Olá, então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuando, então, o nosso retiro. Ontem, cortou a minha fala, eu tinha feito mais algumas considerações sobre o volume 1, né, sobre o que Jesus fala para Luísa, de como se uniformizar, né, com todo o processo que precisa ser feito para se uniformizar com a vontade dele, e cortou, né, então eu vou reler novamente a última parte do volume 1. Mas antes disso, eu vou pegar aqui o 355 até o 359 do Catecismo da Igreja Católica, que fala sobre o homem. Fala-se assim: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O homem ocupa um lugar único na criação. Ele é a imagem de Deus. Em sua própria natureza, une o mundo espiritual e o mundo material. É criado homem e mulher. Deus o estabeleceu em sua amizade. De todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar seu Criador. Ele é a única criatura na terra, que Deus quis por si mesma. Só ele é chamado a compartilhar pelo conhecimento e pelo amor a vida de Deus. Foi para este fim que o homem foi criado, e aí reside a razão fundamental de sua dignidade. Que motivo vos fez constituir o homem em dignidade tão grande? O amor inestimável pelo qual enxergastes em vós, mesmo vossa criatura, e vos apaixonastes por ela. Pois foi por amor que a criastes. Foi por amor que lhe destes um ser capaz de degustar vosso bem eterno. Por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Ele não é apenas alguma coisa, mas alguém, e capaz de conhecer-se, de possuir-se e de doar-se livremente, e entrar em comunhão com outras pessoas, e é chamado por graça a uma aliança com o seu Criador, a oferecer-lhe uma resposta de fé e de amor que ninguém mais pode dar em seu lugar. Deus criou tudo para o homem, mas o homem foi criado para servir e amar a Deus e oferecer-lhe toda a criação. Quem é, pois, o ser que vai vir à existência cercado de tal consideração? É o homem, grande e admirável figura viva, mais precioso aos olhos de Deus do que a criação inteira. É o homem. É para ele que existem o céu e a terra, e o mar e a totalidade da criação. E é à salvação dele que Deus atribuiu tanta importância, que nem sequer poupou seu Filho único em seu favor. Pois Deus não cessou de tudo empreender para fazer o homem subir até ele e fazê-lo sentar-se à sua direita. Na realidade, o mistério do homem só se torna claro verdadeiramente no mistério do Verbo encarnado. São Paulo nos ensina que dois homens estão na origem do gênero humano, Adão e Cristo. O primeiro Adão, diz ele, foi criado como um ser humano que recebeu a vida, o segundo é um ser espiritual que dá a vida. O primeiro foi criado pelo segundo, de quem recebeu a alma que o faz viver. O segundo Adão estabeleceu sua alma, sua imagem no primeiro Adão quando o modelou. Olha que lindo essa passagem do catecismo, gente, vou ler direito aqui. Grudou a página aqui, né? Por isso que São Paulo nos ensina que dois homens estão na origem do gênero humano, Adão e Cristo. O primeiro Adão diz ele, foi criado como um ser humano que recebeu a vida, o segundo é um ser espiritual que dá a vida. O primeiro foi criado pelo segundo, olha só, de quem recebeu a alma que o faz viver. Uau! O segundo Adão estabeleceu sua imagem no primeiro Adão quando o modelou, e assim se revestiu da natureza deste último, e dele recebeu o nome, a fim de não deixar perder que havia feito a sua imagem. Primeiro Adão, segundo Adão. O primeiro começou, o segundo não acabará. Pois o segundo é verdadeiramente o primeiro, como ele mesmo disse: Eu sou o primeiro e o último.
Nossa, que lindo isso. Então, é essa graça imensa que a gente está aqui, né, contemplando no nosso retiro. Meu Deus, né? O catecismo é muito perfeito, né? Meu Deus, é muito grande. Ele fala que a pessoa humana, no 362, a pessoa humana criada à imagem de Deus é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. O relato bíblico exprime esta realidade com uma linguagem simbólica, ao afirmar que o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Portanto, o homem em sua totalidade é querido por Deus. Muitas vezes o termo alma designa nas Sagradas Escrituras a vida humana, ou a pessoa humana inteira, mas designa também o que há de mais íntimo no homem e o que há nele de maior valor, aquilo que mais particularmente o faz ser imagem de Deus, alma, significa o princípio espiritual no homem. O corpo do homem participa da dignidade da imagem de Deus. Ele é o corpo humano precisamente porque é animado pela alma espiritual e é a pessoa humana inteira que está destinada a tornar-se no corpo de Cristo o templo do Espírito. Unidade de corpo e alma, o homem, por sua própria condição corporal, sintetiza em si os elementos do mundo material, que nele, assim, atinge sua plenitude e apresenta livremente ao Criador uma voz de louvor. Não é, portanto, lícito ao homem desprezar a vida corporal. Ao contrário, deve estimar e honrar seu corpo, porque é criado por Deus e destinado à ressurreição. Porque é criado por Deus e destinado à ressurreição do último dia. Meu Deus, é muito lindo tudo que o catecismo fala, que eu queria até ler mais. Mas vamos, né, ouvir o que Jesus tem a dizer em alguns dos trechos que a gente separou aqui. E a ordem que nós estamos seguindo é a ordem que Jesus designou para esse retiro, que é uma apresentação do que é o propósito. Primeiro, a gente fala dessa grandeza do propósito, né? De que é viver com Deus, de que é ser outro Cristo. Depois, Jesus vai mostrando para a gente os passos que são feitos, o processo que é feito na Luísa e que vai ser feito em nós também para se alcançar essa realidade. Por isso, nós não estamos fazendo da forma habitual, que é explicar que a pessoa tem que dar a sua vontade primeiro, fazer a consagração da vontade. Estamos indo por uma outra lógica, para poder as pessoas entender mais sobre esse mistério, para as pessoas entender mais sobre essa grandeza do que é a vida divina oferecida, né, no livro do céu. Então, você que não está entendendo a proposta do nosso retiro, tenha um pouco de paciência, ouça com atenção o que Jesus está mostrando, fixe bem o olhar e a sua atenção no conteúdo e não venha trazer nada da sua experiência pessoal com o livro do céu. Mas não, pare um pouco, né? Esvazie sua mente de tudo que você já sabe do livro do céu e tenta mergulhar, né? Limpando sua mente só nas luzes novas que estão vindo através desse retiro, das informações que estão chegando. Se você já vem cheio de informações, querendo aqui agregar com o conhecimento que você já tem, você não vai estar aberto para novidades, para revelações novas que Jesus queira trazer. Então, é o que eu convido você. Preste atenção. E aí, você, ao fazer a sua partilha, fixe bem no que está sendo dito em cada trecho, em cada informação que está sendo trazida para você, de uma forma que você veja como se fosse a primeira vez que você está ouvindo sobre isso. E aí você vai perceber que ao se esvaziar, né, você se enche melhor do que a luz nova está querendo, né, iluminar a sua alma e trazer uma novidade para você. Então, vou pegar aqui. E separei aqui alguns trechos. Então, no dia 25 de março de 1900, Jesus diz: assim como o sol é a luz do mundo, o Verbo, ao se encarnar, tornou-se a luz das almas. Assim como o sol material irradia luz, tanto de maneira geral quanto a cada um em particular, de forma que cada um possa desfrutá-lo,
como se fosse exclusivamente seu. Assim, o Verbo, ao iluminar de forma abrangente, torna-se um sol pessoal, para cada um em particular. De fato, é verdade que este sol divino, cada um pode tê-lo consigo como se fosse o único. E no dia 18 de março de 1917, ele diz: Minha humanidade na Terra não fazia outra coisa senão conectar cada pensamento da criatura com os meus, de modo que cada pensamento da criatura repercutia em minha mente, cada palavra em minha voz, cada batimento em meu coração, cada ação em minhas mãos, cada passo em meus pés, e assim por diante. Com isso, eu dava ao Pai reparações divinas. Agora, tudo o que fiz na terra, eu continuo no céu. E conforme as criaturas pensam, seus pensamentos se derramam em minha mente. Conforme olham, sinto seus olhares nos meus. Assim, entre eu e elas, passa uma eletricidade contínua, como os membros estão em contínua comunicação com a cabeça. E eu digo ao Pai: Meu Pai, não sou só eu que te rogo, que reparo, que satisfaço, que te apazigo, mas há outras criaturas também que fazem em mim o que eu faço. Aliás, compensam com o seu sofrimento a minha humanidade, que é gloriosa e agora já é incapaz de sofrer. A alma, ao fundir-se em mim, repete o que eu fiz e continuo a fazer. Mas qual será o contentamento dessas almas que fizeram sua vida em mim ao abraçar juntamente comigo todas as criaturas, todas as reparações? Quando estiverem comigo no céu, continuarão sua vida em mim. E conforme as criaturas pensarem ou me ofenderem com os pensamentos, se repercutirão em suas mentes e elas continuarão as reparações mesmo no céu do que fizeram na terra. Serão junto comigo sentinelas de honra perante o trono divino, e conforme as criaturas me ofenderem na terra, essas farão os atos opostos no céu. Vigiarão o meu trono, terão lugar de honra, serão aquelas que mais me compreenderão, as mais gloriosas. A sua glória será toda fundida na minha, e a minha na delas. Portanto, que a tua vida na terra seja toda fundida na minha. Não faças nenhum ato que não o faça passar em mim. E cada vez que te fundires em mim, eu derramarei em ti nova graça e nova luz, e me farei vigia sentinela do teu coração, para te manter longe de qualquer sombra de pecado. Te guardarei com a minha própria humanidade, e ordenarei aos anjos que te façam coroa, para que fiques defendida de tudo e de todos. Então, para a gente poder viver isso tudo, para que essas palavras de Jesus sejam reais, constantes em nossas vidas, nós precisamos ter uma fé nessas palavras. Essas palavras precisam ser criadas na nossa alma como verdade absoluta. A gente não pode, assim, desconfiar de Deus. Não podemos duvidar nem por um instante. Devemos colocar em prática, né, e ver essas realidades acontecendo. Se olharmos com atenção, ao vivermos nesta vontade divina, ao termos feito a nossa consagração, né, com os 31 dias com Maria no reino da divina vontade, e começado a ler esses escritos e fazer toda a prática do que esses escritos nos explicam, nós vamos com certeza começar a viver o que está escrito nesses escritos. Então não tenha medo de você que veio agora conhecer pela primeira vez esse retiro, o que essa proposta está trazendo. Não tenha medo, não tenha medo de que você ainda não sabe nada, porque o processo é para todos igual, né? Fazer a consagração, né? Vir aberto, totalmente aberto, se esvaziando de si mesmo, tirando todos os medos do coração, tirando todas as dúvidas da sua alma, né? Tendo plena certeza de que vai começar um processo de santificação novo, que você, né, tem que se abrir plenamente a Ele, estar totalmente disposta a viver uma nova vida, né?
com Deus totalmente restaurada. E aí o livro do céu é quem vai trazer essa orientação para você. Não vai de forma alguma prejudicar a sua vida católica, né? A sua vida na comunidade que você serve, como a sua paróquia, sua pastoral. Nada disso. Você não precisa, né, levar esses conhecimentos para ninguém. É só entre você e Deus. E nós estamos à disposição, né, nós aqui desse canal. Temos grupos de estudo e temos o nosso WhatsApp à disposição para tirar todas as dúvidas que você precisar. Temos grupos de estudo que você pode estudar conosco, né, tirando suas dúvidas sempre. E você nunca vai se decepcionar, nem com Deus, nem com os escritos e nem com a gente, né? Porque nós somos fiéis. Todos os dias somos constantes, permanentes, retos, na intenção pura de somente alcançar essa prioridade de viver na vontade divina. Nós nunca iremos, né, dar a ninguém uma instrução que não seja para a maior glória de Deus e para o sucesso pleno da vida na divina vontade de ser realmente vivida por você. Todos os conselhos dados, né, que são dados, são de pessoas que já experimentaram muita coisa e que já passaram antes pela jornada e que nunca vão, né, estar sem a luz de Deus para te instruir. E mesmo que você tenha medo, duvide, mas se você se jogar com confiança e se abandonar com confiança e fé no que está sendo dito nesses escritos, né, e pela luz que é dada por Jesus, com certeza você vai perceber que a sua vida vai melhorar cada vez mais em todas as órbitas, em todos os segmentos, em todos os sentidos que você possa imaginar. Tudo vai ser inteiro, completo em Deus, né? Não vai ter agora uma vida segmentada, né? Uma hora você está numa coisa, outra hora você está fazendo outra, não. Tudo é junto, tudo é conectado, tudo é um ato único, né? Que você vai perceber que é Deus que está dirigindo toda a sua vida. Então, nós estamos aqui para o ajudar. Então, vamos pegar outro livro aqui, um outro trecho, né? Que eu sempre vou fazer uma colocação, né? No vídeo 1 eu falei um pouco mais, e alguns trechos, e depois no volume no retiro 2, li mais conteúdos, né? Aí depois no terceiro retiro, né? No vídeo 3, também trouxe mais elementos, e agora no 4 estou lendo também trechos referente àquilo que eu falei no vídeo 3. Então eu quero que você compreenda que é Jesus quem está dirigindo esse retiro. Então, ouça com atenção, entenda a proposta de Jesus do que ele está oferecendo, né, de novo, de uma forma, numa nova visão, né, diferente de tudo que você já experimentou, tá? É uma forma nova de se apropriar desses escritos, de se apropriar do tema da vida na divina vontade. É um jeito novo. Jesus, ele gosta de introduzir, né, uma didática nova, renovada. Não que a outra está errada, mas é só para poder dar um gostinho novo e abrir sua mente para novos insights, para novas compreensões. Amém? E no trecho do dia 27 de outubro de 1921, Jesus diz: é justo que depois de ter trazido dentro de mim, durante toda a minha vida, né, no caso, ter trazido a Luísa, né, como ele traz todos nós dentro dele. Aí a Luísa tá falando com ele aqui, vamos ver o que ela tá falando aqui, peraí. Estava dizendo ao meu sempre amado Jesus: já faz muito tempo que não me colocas dentro de ti. Eu me sentia mais segura, participava mais da tua divindade, como se a terra não me pertencesse e o céu fosse a minha morada. Quantas lágrimas não derramei quando teu querer me colocava para fora. Somente sentir o ar da terra é insuportável para mim, mas o teu querer vence, e eu, inclinando a cabeça, me resigno. Agora te sinto sempre dentro de mim, e quando vou ao delírio, apenas por ver-te movendo-te dentro de mim, ou estendendo um braço teu para fora, me acalmas e me dás a vida. Diz-me qual é a razão? E Jesus diz: minha filha, é justo que depois de ter te trazido dentro de mim durante toda a minha vida, seja teu dever que me tragas agora dentro de ti toda a sua vida.
E se eu te colocava dentro de mim, era para perfumar a tua alma e estender em ti um novo céu, para tornar-te digna morada da minha pessoa. É verdade que te sentias mais segura e as alegrias choviam sobre ti, mas a terra não é lugar de delícias. A dor é sua herança e a cruz é o pão dos fortes. Além do mais, tendo que estabelecer em ti o centro da minha vontade, era necessário que vivesse em ti e que eu servisse como alma ao corpo. Minha vontade jamais poderia descer em uma alma de modo singular e fora do comum se não tivesse suas prerrogativas distintas. Assim, como em minha querida mãe, não poderia ter descido eu, Verbo eterno, se ela não tivesse as suas prerrogativas distintas, e se o sopro divino não tivesse soprado nela, como em uma nova criação, a ponto de torná-la admirável a todos e superior a todas as coisas criadas. Assim em ti, primeiro, minha humanidade quis fazer morada estável para prepará-la, e depois, como alma ao corpo, está dando a ti a vida da minha vontade. Deves saber que minha vontade deve ser como a alma ao corpo. Vê também isso. Acontece em nós, entre as três divinas pessoas. Nosso amor é grande, infinito, eterno. Mas se não tivéssemos uma vontade que animasse e desse a vida a este amor, nosso amor seria sem vida, sem obras. Nossa sabedoria faz o incrível. Nossa potência pode esmagar tudo em um minuto, e em outro minuto pode refazer tudo. Mas se não tivéssemos uma vontade que quisesse manifestar a maestria de nossa sabedoria, como a manifestou na criação, na qual tudo ordenou e harmonizou, e que com sua potência a fixou de modo a não poder mover-se um tantinho, uma e outra teria ficado sem fazer nada. E assim, com todo o restante de nossos atributos. Então, assim quero, que minha vontade seja como alma ao corpo. O corpo sem alma está sem vida, apesar de conter todos os sentidos, mas não vê, não fala, não sente, não opera. É quase uma coisa inútil e talvez até insuportável. Mas se é animado, quantas coisas não pode fazer? E ó, quantos se tornam inúteis e insuportáveis, porque não são animados pela minha vontade. Parecem como instalações elétricas sem luz, como máquinas sem movimento, cobertas de ferrugem e poeira, e quase impotentes ao movimento. Ai, como dão pena! Portanto, tudo o que não é animado pela minha vontade é uma vida de santidade que vem a faltar. Por isso quero estar em ti como alma ao corpo, e minha vontade fará novas surpresas na criação, dará nova vida ao meu amor, novas obras, maestria à minha sabedoria, novo movimento ao meu poder. Portanto, seja atenta e deixa-me agir, para que eu realize o meu grande desígnio, que a criatura seja animada pela minha vontade. Então, é muito grande, né, o mistério que Jesus quer realizar em todos nós, que a sua vontade anime a nossa alma, né, como sendo alma ao corpo, né, quero estar em ti como alma ao corpo. Então, é muito grande, vamos tentar entender melhor, né, o que ele está querendo dizer. Então, ele fala aqui, é justo que depois de você ter me trazido dentro, né, como no caso, ela estava dentro dele por um tempo e ela não queria nunca sair de lá. Mas aí depois a vontade divina falou que ela tinha que sair de lá, né, de dentro de Jesus e vir para a terra. E na terra sofre as dores né, que tem que ser sofridas. E essa é a realidade, o sofrimento é o que vai fazer a pessoa mais parecida com Jesus, ele fala. E aí ele fala que é justo que depois de ter te trazido dentro de mim, durante toda a minha vida, né, a vida humana dele, ele trouxe todos nós, não só a Luísa, todos nós fomos trazidos dentro dele. E agora, na vida nossa, é o dever nosso que nós tragamos ele dentro de nós, né, em toda a nossa vida. E se eu te colocava dentro de mim, era para perfumar a tua alma e estender em ti um novo céu, e para tornar-te digna morada da minha pessoa. É verdade que te sentias mais segura lá, e as alegrias choviam sobre ti. Mas a terra não é lugar de delícias, né? E como ela é da terra, por enquanto ela vai, né, ela sabe disso. E nós também.
não é lugar de delícias. A dor é sua herança. Então, na terra, é normal a dor, o sofrimento, né? E nessa santidade da divina vontade, a gente continua sofrendo aqui na terra, é normal, né? A cruz é o pão dos fortes. Além do mais, tendo que estabelecer em ti o centro da minha vontade, era necessário que eu vivesse em ti e que eu servisse como alma ao corpo. Então, ele vai estar presente na nossa alma, né? Sendo a nossa alma, né? Assumindo esse lugar, né? Essa presença dele vai ser contínua, como sendo o animador da nossa vida, né? Então, é isso que ele está falando aqui. Então, é muito grande. Se é como alma, ele vai ser como alma ao corpo. Então, ele fala que deve saber que minha vontade deve ser como a alma ao corpo. Que é ele, né? Ele é a vontade. A vontade divina é o próprio Jesus, né? Que é o verbo do Pai, a vontade do Pai, né? É o próprio Jesus, a palavra do Pai é a revelação do que o Pai deseja, né? E o Jesus acaba sendo a própria vontade, né, de Deus, que nós sejamos, né, outro Cristo. Então essa é a vontade de Deus, né, que sejamos outro Jesus. Então ele fala que ele ou a própria vontade deve ser essa alma ao corpo. Então, para nos orientar, ele fala que o corpo sem alma não tem como servir para nada, né? Então ele fala: quero que minha vontade seja como a alma ao corpo. Corpo sem alma não tem como se movimentar, não tem nada, né? Mas se é animado, quantas coisas não pode fazer? Então, se está animado pela vontade divina, por Jesus, aí nós vamos fazer muitas coisas. Mas quando não está com a vontade divina, se torna inútil, insuportável, porque não é animado pela vontade divina. E é como uma instalação elétrica sem luz, como máquina sem movimento, cobertos de ferrugem e poeira e quase impotentes ao movimento, que dá até pena. Portanto, tudo que não é animado pela minha vontade é uma vida de santidade que vem a faltar. Aí ele fala: por isso quero estar em ti como alma e corpo. E minha vontade fará novas surpresas na criação, dará nova vida ao meu amor, novas obras. Então, aí os atos que vamos fazer vai ser essas novas surpresas que vão ser feitas na criação, dará nova vida ao meu amor e todos esses atos do poder de Deus. Então, é muito grande, a gente não consegue nem penetrar em tudo que Jesus está explicando, né? Nós estamos sendo chamados por Jesus a penetrar, né? Ouvir com atenção as palavras dele nesse retiro e meditar e refletir. Eu mesmo estou ouvindo 2 vezes, né? O que eu estou lendo aqui, né? O que está sendo orientado por Jesus. Eu mesmo estou acompanhando o retiro. Estou desligada da televisão, né? Para fazer um retiro mesmo com a divina vontade, né? Ele me chamou para isso e então eu estou só focada nesses conteúdos nesses dias, né? Sendo totalmente orientada para esse conhecimento, para entender mais coisas sobre a divina vontade. Então nós estamos lendo e pedindo para Jesus explicar mais para a gente, né? Trazer mais insights novos, luzes novas. Então não dá para a gente agora, num retiro para muitas pessoas novas que podem querer vir conhecer, explicar como é, né? Em exemplos de vida. Por isso, aqui é só o conteúdo mesmo, né? Para a meditação. Todo retiro precisa se trazer o conteúdo que é para ser meditado, que é para ser refletido. Então, eu estou aqui sendo um canal que estou trazendo os conteúdos para serem meditados. E o fruto desse retiro é o que você vai aprender, é o que vai fixar no seu coração sobre essas verdades do propósito para o qual nós fomos criados, para que você possa, depois que acabar tudo isso, entender todo esse processo de amor, todo esse projeto de amor, né, de Deus transformar você. Talvez você não vai ser transformado nesse retiro, mas para que você saiba como é que Deus faz tudo isso. Então ele tá explicando como ele faz. E nós temos que ouvi-lo com muita atenção. E tentar pegar alguma coisa, pegar uma luz nova que possa agregar naquilo que a gente já está estudando no dia a dia e vivenciando, tá bom? Então, essa é a proposta do retiro, tá bom? Vamos lá.
Ele fala que no dia 12 de maio de 1922, minha filha, de que tens medo? Vê, para te manter segura e bem protegida, circundei-te com este manto de luz, para que nenhuma criatura e nenhuma coisa possa te causar dano. E além disso, por que queres perder tempo pensando que me ofendeste? Para quem vive na minha divina vontade, o veneno da culpa não entra. E mais ainda, teu Jesus te fulminaria se te visse mesmo com pequenas manchas de pecado e te colocaria fora do círculo da minha vontade. E tu perderias imediatamente a capacidade de operar no meu querer. Uau, né? Muito forte. Ah, filha, a santidade do meu querer ainda não é conhecida. Cada tipo de santidade tem sua distinção especial. Muitos, ao ouvirem que venho frequentemente a ti, ficam maravilhados, pois isso não é habitual com outras almas. A santidade do meu querer é inseparável de mim, e para elevar a criatura ao nível divino é necessário mantê-la identificada com a minha humanidade, ou na luz da minha divindade. Caso contrário, como poderia a alma manter a capacidade de atuar no meu querer se o meu operário e o dela não fossem iguais? Um só? Ora, a alma que vive no meu querer participa de todos os meus atributos e, junto comigo, concorre em cada um dos meus atos. Assim, ela deve acompanhar-me também nos atos de justiça. Eis porque, quando quero castigar, escondo-te a minha humanidade, que é mais acessível à natureza humana. E tu, ao sentires os reflexos da minha humanidade, percebes o amor e a compaixão que tenho pelas almas, e me arrancas os flagelos com os quais quero feri-las. Contudo, quando as criaturas cometem tantas coisas que me obrigam a feri-las, ao esconder-te minha humanidade, elevo-te na luz da minha divindade. E absorvendo-te e encantando-te nela, tu não sentes os reflexos da minha humanidade. E eu, permanecendo livre, posso atingir as criaturas com os castigos. Portanto, ou eu te manifesto a minha humanidade, fazendo-te participar comigo dos atos de misericórdia pelas criaturas, ou eu te absorvo na luz da minha divindade, fazendo-te colaborar nos atos de justiça. Está sempre comigo. Na verdade, quando te absorvo na luz da minha divindade, é uma graça ainda maior que eu te concedo. Mas tu, por não veres minha humanidade, queixas-te de que te privo de mim e não aprecias a graça que recebes. No meu querer, não podes deixar de fazer o que eu faço. Isso é algo natural, e é justamente essa santidade do meu querer. Nada fazer de próprio, mas fazer somente aquilo que Deus faz. Além disso, minha justiça é santidade e amor. É o equilíbrio dos direitos divinos. Se eu não tivesse justiça, faltaria à minha divindade toda a plenitude da perfeição. Assim, se queres viver no meu querer e não queres participar nos atos de castigo das criaturas, os atos de justiça, a santidade feita no meu querer não teria então em ti pleno cumprimento. São como duas águas que se fundem. Uma é obrigada a fazer o que a outra faz. Caso contrário, se estivessem separadas, cada uma seguiria seu caminho. Da mesma forma, minha vontade e a tua são essas duas águas que se fundem. E o que uma faz, a outra também deve fazer. Por isso quero-te sempre na minha vontade. E ele fala: se soubesse o quanto me pesa usar a justiça e quanto amo as criaturas, toda a criação é para mim como o corpo para a alma, como a casca para o fruto. Estou em contínuo ato imediato com o homem, mas as coisas criadas me ocultam, assim como o corpo esconde a alma. Se não fosse pela alma, o corpo não teria vida. Da mesma forma, se eu me retirasse das coisas criadas, todas ficariam sem vida. Assim, em todas as coisas criadas, eu visito o homem, o toco e dou-lhe vida. Estou escondido no fogo e visito-o com o calor. Se eu não estivesse ali, o fogo não teria calor. Seria fogo pintado e sem vida. E enquanto visito o homem no fogo, ele não me reconhece nem me saúda. Estou na água e o visito ao saciá-lo. Se eu não estivesse na água, a água não saciaria a sede. Seria uma água morta. Meu Deus, que incrível isso.
E enquanto o visito, ele passa por mim sem sequer inclinar-se em reverência. Estou escondido no alimento e visito o homem ao dar-lhe a substância, a força e o sabor. Se eu não estivesse ali, o homem, ao consumir o alimento, permaneceria em jejum e, contudo, ingrato, enquanto se alimenta de mim, vira minhas costas. Eu estou escondido no sol e o visito com a minha luz quase a cada instante. Mas o homem ingrato retribui-me com contínuas ofensas. Em todas as coisas eu o visito, no ar que ele respira, na flor que exala perfume, na brisa que refresca, no trovão que ressoa, em tudo. Minhas visitas são inumeráveis. Vês quanto eu amo o homem? E tu, estando na minha vontade, estás junto comigo a visitar o homem em tudo isso e a dar-lhe vida. Portanto, não te assustes, se às vezes concorre a justiça também. Meu Deus, meu Deus, Jesus, que maravilha, que trechos incríveis que o Senhor separou para este retiro de hoje, né, para esse vídeo. Preste muita atenção, meu irmão. Tudo isso não é à toa que Jesus está separando para você estudar, para você ouvir com atenção. É muito grande o que Jesus está querendo falar, né, da vida dele para nós. Né? Hoje, esses trechos são todos relacionados ao que Jesus veio trazer para nós, ao propósito da humanidade dele, do que a humanidade dele produz. Então, preste muita atenção, né? Filha minha, se a conceição de minha celeste mãe foi prodigiosa e ela foi concebida no mar que saiu das três divinas pessoas, a minha concepção no seu seio não se deu no mar saído de nós, mas no grande mar que residia em nós, a nossa própria divindade, que desceu no seio virginal desta virgem, e ali fui concebido. Então é muito grande o que ele disse. Ele disse que a conceição da Nossa Senhora foi prodigiosa e ela foi concebida no mar que saiu das três divinas pessoas. E a conceição de Jesus, a concepção de Jesus, não foi como da Nossa Senhora, no mar que saiu dele. Não, mas foi no grande mar que residia em nós. Então, o mar que residia, né? A nossa própria divindade que desceu no seio virginal desta Virgem. E ali foi concebido. Meu Deus. É verdade que se diz que o Verbo foi concebido, mas meu celeste Pai e o Espírito Santo estavam ali, inseparáveis de mim. É fato que eu tive a parte agente, mas eles tiveram a parte concorrente. Imagine dois refletores, dos quais um reflete no outro o mesmo sujeito. Esses sujeitos são três. O do meio assume a parte operante, sofredora, suplicante. Os outros dois estão juntos e concorrem, são espectadores. Assim poderia dizer que dos dois refletores, um era a Trindade Sacrossanta e o outro era a minha querida mamãe. Ela, no breve curso de sua vida, vivendo sempre na minha divina vontade, preparou em seu seio virginal o pequeno terreno divino onde eu, Verbo eterno, deveria me revestir de carne humana, porque jamais teria descido a um terreno humano. E ao refletir-se a Trindade nela, fui concebido. Assim, enquanto aquela mesma Trindade permanecia no céu, eu era concebido no seio desta nobre rainha. Todas as outras coisas, por maiores, nobres, sublimes, prodigiosas que sejam, até mesmo a própria conceição da Virgem Rainha, todas ficam para trás. Não há nada que possa se comparar, nem amor, nem grandeza, nem potência à minha concepção. Aqui não se trata de formar uma vida, mas de encerrar a vida, que dá a vida a todos. Nossa, é grande isso, hein? Não é uma simples vida, mas é a vida que dá vida a todos. Não de me expandir, mas de me restringir para poder ser concebido. Ele se restringe para poder ser concebido. Não para receber, mas para dar. Totalmente diferente de nós, né? Então, aquele que criou tudo para encerrar-se numa humanidade criada e pequeniníssima. Essas são obras somente de um Deus, e de um Deus que ama, que a qualquer custo quer ligar com seu amor a criatura para ser amada. Mas isso ainda não é tudo. Sabes tu aonde resplandeceu todo o meu amor, toda a minha potência e sabedoria? Mal a potência divina formou essa pequeniníssima humanidade,
tão pequena que poderia ser comparada ao tamanho de uma avelã, mas com os membros todos proporcionados e formados. O Verbo foi concebido ali. A imensidão da minha vontade, encerrando todas as criaturas, passado, presente e futuro, concebeu nessa humanidade também todas as vidas das criaturas, desde Adão até o último homem que existir na Terra. E à medida que a minha humanidade crescia, também essas vidas das almas cresciam em mim. Assim, enquanto aparentemente eu parecia estar sozinho, visto ao microscópio da minha vontade, visto ao microscópio da minha vontade também se via concebida ali comigo todas as criaturas. Acontecia comigo como quando se vêem águas cristalinas, que embora parecem límpidas vistas ao microscópio, quantos micróbios não se revelam? A minha concepção foi igual. Foi tal e tão grande, que a grande roda da eternidade ficou comovida e extasiada, ao ver os inúmeros excessos do meu amor e todos os prodígios juntos. Toda a estrutura do universo estremeceu ao ver aquele que dá vida e tudo recolher-se e restringir-se, tornar-se pequeno, encerrar tudo em si para quê? Para tomar as vidas de todos e fazer com que todos renascessem. Então, nós renascemos na humanidade de Jesus Cristo. Então, é aquilo que a gente falou, né, no terceiro vídeo. Como que Deus fez o processo, né, de nos unir a Ele? Aí, Jesus está explicando nesse trecho. Qual é o processo de fazer com que que o Padre Paulo Ricardo não sabe falar, né, porque ele não tem o livro do céu. Então, é isso a resposta. Tá aqui esse trecho, tá vendo? Mas tem outros trechos que Jesus ainda vai falar sobre isso também, que ele vai falar também mais sobre isso. Mas esse é um trecho que já fala bastante, que fala muito, olha só. Olha lá, é muito grande, meu Deus do céu. Olha lá, ele fala aqui. O verbo foi concebido ali, né? A imensidão da minha vontade, encerrando todas as criaturas do passado, presente e futuro, concebeu na minha humanidade todas as vidas humanas. E à medida que a minha humanidade crescia, também elas cresciam em mim. Então, essas vidas nossas, desde o primeiro homem até o último homem, é nós que somos chamados à natureza divina em Cristo. Em Cristo, então, foi aqui que a nossa natureza se uniu e renasceu para poder receber de volta o dom da divina vontade, que foi perdido por Adão e que ele sozinho não podia recuperar. Aqui, ó, no nascimento de Jesus, né, na concepção de Jesus no ventre de Maria, cresceu as nossas vidas com a vida de Jesus. Então, ele é o portador da nossa vida. Por isso que nós temos que buscá-lo, comungar a comunhão, a Eucaristia, comer do seu corpo, beber do seu sangue, para termos a vida dele em nós, a vida divina, né? Então, você está entendendo, né? O que Deus precisou fazer, descer na terra, ele mesmo, porque o homem não tinha capacidade de subir a divindade, então a divindade tinha que descer na humanidade. E colocar todos nós dentro da barriga de Nossa Senhora, junto com Jesus. E nós todos nascemos. Por isso que nós somos filhos de Nossa Senhora, junto com Jesus, né? Renascemos nela. E no 5 de agosto de 1923, é o último trecho que eu vou ler, depois a gente vai falar sobre o volume 1, que faltou, né, do trecho anterior, né, do vídeo anterior, e do volume 2, se der tempo eu já vou falar sobre o volume 2 também. Quais foram as instruções dadas por Jesus a Luísa para se uniformizar, né, todo o processo de se uniformizar à vontade divina? Vamos seguir toda a ordem, como Jesus traçou ali na Luísa, nós vamos falar sobre cada uma, né? Vamos ler cada uma e aquilo que for mais necessário comentar, eu comento para você entender, né? É meio rápido, né? Repassado rapidamente, mas o importante é você ter acesso a esse conteúdo e depois você sair para meditar. No retiro é assim que funciona, né? Primeiro se traz a pregação, com todos os elementos importantes de informação, e aí a pessoa sai para poder meditar, né?
pegar um caderninho, anotar aquilo que foi mais interessante e meditar e ficar ali remoendo o que foi falado, para pegar as luzes e aprender algo novo e rezar em torno de tudo isso para formar em si o fruto desse propósito para o qual fomos todos criados, né? Essa realidade. Essa é a intenção desse retiro. Então, Jesus fala aqui, no dia 5 de agosto de 1923, no volume 16. Minha filha, se a minha vontade suprema não tivesse dado entrada à minha vontade humana na divindade, na divina vontade, eu vou ler de novo. Se a minha vontade suprema não tivesse dado entrada à minha vontade humana na divina vontade, Jesus está falando dele, né? Está falando dele, da pessoa dele. E Jesus viveu na vontade divina, igual a gente está sendo chamado a viver também. Então, olha lá. Do mesmo jeito que Adão também viveu na divina vontade, Jesus também viveu na divina vontade, né? Na humanidade dele natural, né? Na natureza humana dele. Então ele fala, se a minha vontade suprema não tivesse dado entrada à minha vontade humana na divina vontade, a minha humanidade, por mais santa e pura que fosse, não teria podido formar a redenção completa. A minha vontade humana teria faltado a onividência e, portanto, não teria podido ver a todos a imensidão e não teria podido abraçar a todos a onipotência e não teria podido salvar a todos a eternidade. E não teria podido tomar tudo como um só ponto e reparar tudo. Assim, a primeira parte na redenção coube à minha vontade divina. Então, isso é um mistério muito grande, né? Se Jesus não tivesse o dom da divina vontade, se ele não tivesse a vontade humana na divina vontade, ele não teria o poder da divina vontade. E é a divina vontade que realiza tudo em Jesus. É muito grande isso, porque pensa, ele é Deus. E seria natural ele ter a vontade divina nele, né? Mas ele, como veio como 100% homem, ele teve que fundir a vontade humana com a vontade divina igual nós, igualzinho a gente. Ele tinha liberdade, né? Como nós também temos. É muito grande o que ele está falando. Se não fosse pela divina vontade, a redenção teria sido para poucos e limitada só no tempo. Porque faltando-me a luz da onividência, que faz conhecer a todos, não teria podido estender-me a todos. Então, o poder da divina vontade é que fez com que Jesus pudesse abraçar todos, do primeiro até o último homem. Se não fosse pela divina vontade, ele só poderia salvar aquelas pessoas dado o tempo dele só, né? Olha só. A redenção não iria se estender para todos, né? A divina vontade é que faz esse processo todo. Uau! Por isso, para poder formar a redenção, não fiz outra coisa senão abrir à minha humanidade as portas da vontade suprema que o primeiro homem havia fechado. Olha só. E dando-lhe livre campo, fiz ela operar a redenção justamente no seio dela. Desde então, ninguém mais entrou no meu querer divino para poder operar como dono, com plena liberdade, como se fosse seu, né? Mas para poder gozar de todo o seu poder e dos bens que contém. Então, desde Jesus, né, até Luísa, ninguém na igreja entrou na divina vontade para ter esse dom, para ter esse poder de operar universalmente, atingindo passado, presente e futuro. Né? Só a Luísa, depois de quase 2000 anos, que Jesus permitiu a uma criatura entrar na divina vontade. Meu Deus, né? A minha vontade está em mim, como a alma no corpo. E se para os santos a maior graça foi fazer a minha vontade, que entrou neles como por reflexos, que será então não só receber os reflexos, mas entrar dentro dela e gozar de toda a sua plenitude? Ora, se para formar a redenção foi necessário que a minha humanidade e vontade minha humana tivessem entrada
nesta divina vontade, assim agora é necessário que para o cumprimento do fiat voluntas tuas, assim na terra como no céu, né, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, que o Pai Nosso, ele é uma profecia que vai se cumprir, e vai ter o reino na divina vontade na terra. Assim, agora é necessário que para cumprir, né, o fiat voluntas tua na terra, o abra de novo as portas da vontade eterna e faça entrar outra criatura, dando-lhe livre campo. Faça com que ela realize, do maior até o menor ato dela, na onividência, na imensidão e na potência da minha vontade, né? Cumprindo, expandindo a todos, passado, presente e futuro. Assim, como entrares nela e emitires teus pensamentos, tuas palavras, obras, passos, reparações, penas, amor, agradecimentos, o querer supremo cunhará todos os teus atos e eles receberão a imagem divina, com o valor de atos divinos, igual Jesus que fazia atos divinos, que sendo infinitos, podem suprir por todos, alcançar a todos e ter tal ascendência sobre a divindade, a ponto de fazer descer à terra essa suprema vontade e trazer os bens que ela contenta. Os santos desses 2000 anos, eles puderam fazer a vontade divina, né? E ter parte na vida divina através da Eucaristia, mas só para eles, né? Eles só faziam para ter os méritos próprios, né? Mas quem vive na vontade divina depois que Jesus trouxe o dom da divina vontade de volta para a terra através da Luísa, essa pessoa é como Jesus, né? E como a Luísa, os seus atos são divinos. E aí, quando ela vive na vontade divina, ela também atinge todos, como Jesus, do passado, presente e futuro, né? Nós temos acesso à vontade divina, entramos nessa vontade divina, e aí nós temos acesso nos nossos atos e sofrimentos, tudo que vivemos, cobre a humanidade do passado, presente e futuro. E é diferente dos santos que viveram nesses 2000 anos, que não viveram na divina vontade. Eles viveram por si mesmos só, né? Tiveram parte na vida divina graças à fé que eles tiveram e através da comunhão que tiveram de unidade, fazendo a vontade de Deus. Mas quem vive na vontade de Deus é quem entra na divina vontade. Como Jesus entrou com a vontade humana dele, nós também temos como entrar. Então, desde a casa da Luísa, foi derramado na terra a abertura da divina vontade para todos, né? Para quem quiser, porque tem que fazer essa consagração e se dedicar a viver essa prática, né? Senão a divina vontade não abre a porta para essa pessoa. Então, acontecerá com o metal, o ouro e a prata. Enquanto for cunhada a imagem do rei, não for cunhada a imagem do rei, não se pode dar o valor da moeda, mas sim que é cunhada, adquire o valor de moeda e corre por todo o reino. Não há país, vila, lugar importante que não goze do seu prestígio da moeda, e não há criatura que possa viver sem ela. Seja vil ou precioso o seu metal, isso não importa. Basta que esteja impressa a imagem do rei. Ela corre por todo o reino, goza da supremacia sobre todos, e faz-se amar e respeitar por todos. Assim, tudo que a alma faz, no meu querer divino, por estar nela cunhada a imagem divina, corre no céu e na terra, tem supremacia sobre todos, não se recusa a dar a quem a quer, e não há ponto onde não se goze dos seus efeitos benéficos. O que ele está querendo dizer? Que essa pessoa que, né, contém esse acesso à divina vontade, né, que vai, né, formar ali nessa pessoa, lá, ao entrares na divina vontade e você emitir os seus pensamentos, palavras, obras, passos, reparações, penas, amor, agradecimento, a divina vontade vai cunhar os teus atos e eles receberão a imagem divina na moeda, que tem valor de atos divinos e eternos, e são infinitos, que podem suprir por todos, alcançar a todos e ter essa tal ascendência sobre a divindade, a ponto de fazer descer à terra a suprema vontade e trazer os bens que ela contém. Entendeu? E aí acontece que os atos divinos vai cobrir a todos. Então é muito grande, a gente tem que querer viver na divina vontade. E ele fala aqui que viver na divina vontade não é uma santidade pessoal, individual, como a dos santos que viveram nos 2000 anos antes de Luísa, e viver uma santidade individual. A gente não é individual. Então vamos
vamos entender. Ah lá, a santidade, quando é individual, só funciona a tempo e lugar. Tem mais do prodigioso exterior para atrair pessoas, lugares e tempos a receberem aquela graça e bem que aquela santidade contém. Então, os santos foram assim, né? Individualmente, eles fizeram milagres, eles, né, conseguiram ali influenciar as pessoas e apareceu muito os efeitos da santidade individual daquele santo, né, da igreja. Mas a santidade de quem vive na vontade divina não é uma santidade individual, destinada a fazer o bem àquele lugar onde mora ou às pessoas e ao tempo onde está. Mas é uma santidade que deve fazer o bem a todos, é universal, em todos os tempos e em todos os lugares. É uma santidade que permanece eclipsada no eterno sol do meu querer, que invadindo tudo é luz sem palavra, é fogo sem lenha, sem estardalhaço, sem fumaça. Mas com isso, não deixa de ser a mais majestosa, a mais bela e a mais fecunda. Sua luz é muito mais pura, seu calor é mais intenso, verdadeira imagem do sol que ilumina o vosso horizonte, pois ilumina a todos, mas sem estardalhaço. Então a pessoa não aparece, ela não é vista, né? É luz, mas não tem palavra, não diz nada a ninguém. Ao bem que faz, as sementes que fecundam da vida que dá a todas as plantas. É silencioso, então a santidade silenciosa. E como com seu calor purifica o ar infecto, destrói o que pode prejudicar toda a humanidade. E é tão silencioso que, embora o tenham consigo, não lhe presto atenção. Então a gente não chama atenção. Quem vive na divina vontade não chama atenção das pessoas. Mas com isso não deixa de ser majestoso e belo, e de continuar fazendo o bem a todos. E se viesse a faltar, todos o chorariam por faltar a maior milagre da fecundidade e conservação de toda a natureza. Mais que sol é a santidade do viver no meu querer, uma alma reta e toda ordenada na minha vontade, é mais que um exército em ordem de batalha. Sua inteligência é ordenada e vinculada à inteligência eterna. Seus batimentos, afetos, desejos estão ordenados com vínculos eternos, de modo que seus pensamentos, sua vontade, todo o seu interior são exércitos de mensageiros que dela partem, que enchem o céu e a terra. São vozes falantes, são armas que defendem a todos e, antes de tudo, ao seu Deus. Levam bem a todos, são a verdadeira milícia celeste e divina que a suprema majestade conserva toda reordenada em si, sempre pronta a todas as suas ordens. E depois há o exemplo da minha mamãe, verdadeira santidade do viver no meu querer. Todo o seu interior eclipsado no eterno sol da vontade suprema, e devendo ser a rainha da santidade dos santos, mãe portadora da minha vida e de todos, e portanto de todos os bens, permanecia ela escondida em todos, levando o bem sem se fazer conhecer. Um sol silencioso, mais que sol silencioso, levava a luz sem palavra, o fogo sem sardalhaço, o bem sem se fazer notar. Não havia bem que não partisse dela, não havia milagre que não brotasse dela. Vivendo no meu querer, vivia escondida em todos, e era e é a origem dos bens de todos. Tá vendo? Essa santidade da divina vontade. Estava tão arrebatada em Deus, tão fixada e ordenada na divina vontade, que todo o seu interior nadava no mar do eterno querer. Estava a par de todo o interior de todas as criaturas e colocava o seu para reordená-las diante de Deus. Era justamente o interior do homem que mais necessitava ser refeito, reordenado, mais que o exterior. E devendo fazer esse máximo, parecia que deixava o menos, quando na verdade era a origem de todo o bem, interno e externo. E, no entanto, aparentemente parecia que não fazia grandes obras e estrepitosas. Ela, mais que sol, passava despercebida e oculta na nuvem da luz da divina vontade. Na nuvem de luz da divina vontade. A tal ponto que os próprios santos fizeram aparentemente coisas mais estrepitosas que a minha própria mamãe. Tá vendo? E, no entanto, o que são os maiores santos diante da minha mãe? São apenas pequenas estrelas comparadas ao grande sol, e se permanecem iluminadas é porque o sol as ilumina.
né? Olha só. Mas embora não fizesse coisas estrepitosas, não deixava também de ser, mesmo exteriormente, majestosa e bela, apenas pairando sobre a terra toda atenta àquele querer eterno que com tanto amor e violência a fascinava e arrebatava para trazê-lo do céu à terra, e que a família humana havia tão brutalmente exilado até o empíreo. E ela, com o seu interior todo ordenado no divino querer, não dava tempo ao tempo. Se pensava, se palpitava, se respirava, tudo o que fazia eram vínculos fascinantes para atrair o Verbo eterno à terra. E de fato venceu e fez o maior milagre que ninguém mais pode fazer. E este é o teu encargo, filha minha, fascinar-me, vincular-me tanto com o teu interior todo reordenado no supremo querer, a ponto de transportá-lo do céu para a terra, para que seja conhecido e tenha vida, como no céu, assim também na terra. De todo o resto, não te preocupes. Quem deve fazer o mais não é necessário que faça o menos. Antes, dá-se o campo para que os outros façam o menos. Né? Dá para o outro, né? Se alguém quer ser ministro da Eucaristia, dá para o outro. Você está fazendo algo muito maior. Se alguém está lá, né, coordenando a pastoral, deixa ele coordenar a pastoral no seu lugar. Não fica querendo posto na terra. Fica fazendo a divina vontade. É o que Jesus mais deseja. Faça o máximo, que é o que Jesus mais deseja, né? Dá o campo, então, para que os outros façam menos, para dar trabalho a todos. Sei eu o que é necessário, o tempo, o lugar, as pessoas, quando devo fazer conhecido também com prodígios externos as minhas maiores obras. Tu segues sempre voo no meu querer, enchendo céu e terra, a ponto de me fascinar tanto que eu não possa resistir a realizar o maior milagre, que o meu querer reine no meio das criaturas. Então é muito grande o mistério. A gente for ler tudo, a gente vai ficar aqui, meu Deus, toda a eternidade lendo tudo isso e meditando. Então, a gente vai passar agora para o conteúdo lá que eu falei, porque eu estou tirando de cada volume. Eu comecei com o volume 1 e vou para o volume 2. Depois, volume 3, 4, vamos ver tudo o que Jesus falou, resumidamente ali, rapidamente, para a Luísa, do que era necessário ser feito por ela para se uniformizar à vontade divina. Então, a gente está repassando, né, um por um. E o volume 1 tem muita coisa. Por isso que eu terminei ontem, mas, como eu disse, algum erro aqui na gravação fez com que não, né, não sei. Faltou o último pedaço, eu vou ler novamente. Só um minuto, vamos lá. Então, aqui, ó. Com base na parte 3 do volume 3, primeira coisa que Jesus fala é abraçar a cruz com amor. A cruz como um caminho de unificação, Jesus ensina que a cruz é o meio principal para a alma se conformar a ele. Aceitação resignada. A alma deve abraçar sofrimentos, humilhações e privações como presentes de Jesus, vendo neles a marca do seu amor. Desejo ativo de sofrer. A alma deve pedir a crucificação com Cristo, não como masoquismo, mas como união ao seu sacrifício redentor. O aniquilamento total do eu, reconhecimento do nada próprio. A alma deve se ver-se como um verme no pó, incapaz de qualquer bem por si mesma. Humilhação profunda. Só no aniquilamento completo a alma se torna receptáculo da ação divina. Dependência total. Como uma criança incapaz de dar um passo sem a mãe, a alma deve depender inteiramente de Jesus. Vida nas virtudes teologais. Fé como luz, a fé ilumina a alma e a guia para a eternidade. Esperança como fortaleza. A esperança veste a alma de coragem e perseverança, tornando-a inabalável nas provações. Caridade como substância. O amor é o unguento que dá valor a todas as virtudes e ações, unindo a alma a Deus e ao próximo. Obediência cega e santa indiferença. Submissão ao confessor, ou ao diretor espiritual, né, ou alguém, né, que seja instrumento ali de autoridade. A obediência, então, é o olho que guia na escuridão. Indiferença às disposições divinas. A alma não deve buscar ou evitar sofrimentos, mas aceitar tudo com paz, confiando que tudo vem das mãos de Jesus. Então, você não deve evitar,
né? Buscar ou evitar sofrimentos. Não deve buscar sofrimento, sofrer, e nem evitar sofrer. Mas se vem alguma dor de cabeça, você aceita, oferece a dor, não se revolta contra essa dor, mas você precisa fazer as coisas e a dor está incomodando, então você pode tomar um remédio para tirar a dor de cabeça. E assim você continuar o seu dever. Não é problema nenhum nisso. O problema é não se revoltar contra a dor, né? Por causa da dor. Reparação e espírito de vítima. Oferecer-se como vítima. A alma é chamada a colocar-se entre a justiça divina e os pecadores, sofrendo no lugar deles. No caso, a gente não se oferece como vítima, mas a gente se oferece como filhos da divina vontade, né? Que no caso a gente não tem um ofício de vítima, mas temos a função que pode ser oferecida pelas circunstâncias que Jesus vai trazer para a gente. Então a gente sabe que a gente é instrumento diante da justiça de Deus e perante os pecadores. E a gente vai compreendendo isso mais ainda ao ler o livro do céu, de como funciona essa universalidade da alma, o poder que essa alma tem, né, passado, presente e futuro, de estar presente em tudo que Jesus faz, né? Se Jesus está castigando, você está junto. Se Jesus está com a misericórdia, você está junto. Aí ele falou que, ora você está na humanidade dele, sentindo misericórdia e rezando pelos pecadores, e ora você está na divindade dele, né? Já castigando também, julgando também, corrigindo também. Então, tem hora que você vai estar aonde a divina vontade dispor. União dos sofrimentos aos sofrimentos de Jesus, participar das dores de Cristo espiritualmente, e se for da vontade dele, também corporalmente. Mas no nosso caso, o corporal que ele às vezes permite é uma fraqueza muito grande que a gente sente, né? Que é normal para quem trabalha, né, com reparações, assim, intercessão, a gente sente às vezes um peso natural que cai sobre nós, uma fraqueza, a gente aceita passar por essas coisas, né? Para aliviar sua paixão e converter almas. Conversação contínua, né? Que é a intimidade e confiança filial. Jesus deseja vir à alma frequentemente, compartilhando suas alegrias e dores. Então, constantemente conversando com Jesus, normal. Confiança inabalável, a alma deve repousar nos braços de Jesus como um morto, sem questionar seus desígnios. Desapego radical do que é terreno. Tudo é esterco. A alma deve considerar todas as coisas terrenas como lixo, para que nada a impeça de se unir a Jesus. Então, aquilo que eu já falei sobre isso. Só Jesus basta. O coração deve estar livre de afeições desordenadas, buscando consolo somente em Jesus. A uniformidade com a vontade de Jesus exige um aniquilamento do eu, adesão amorosa à cruz e confiança absoluta na ação divina. A alma deve tornar-se uma vítima, né, se caso Deus quiser, né, mas uma filha da divina vontade que repara quando é necessário, unindo-se a Jesus de tal forma que suas vontades, sofrimentos e alegrias se fundam nas dele. Então, aí eu falei aqui, conforme os três arquivos, como o humano pode ser unido ao divino. Aí, vamos ver aqui, pela vontade unida, né? Então, Jesus fala, quero que de tua vontade e da minha se forme uma só. Desfaça a tua vontade na minha, para que sejamos uma coisa só. Como é desfazer a vontade sua na de Jesus? É você dar a sua vontade, que é a sua atenção, né, para a obra de Deus. Ficar atento e é dar a sua vontade. Se você o tempo todo está ouvindo essa palavra de Jesus que está sendo trazida para você, né? E aí as circunstâncias te apresentam situações que você não deve contrariar essas situações. Então a vontade dele está acima da sua. Então você aceita as coisas que estão acontecendo. Assim você já está desfazendo da sua vontade, na vontade dele, aceitando todas as coisas que te acontecem. E aí, passo a passo, você vai entender que dar a vontade para Deus é você começar a trabalhar na obra dele, né? Na intenção dele, na forma como ele dispõe as coisas. Ele, por exemplo, ele manda uma circunstância de sofrimento. Essa é a vontade dele, que você aceite esse sofrimento. Então você dá a sua vontade de aceitar o sofrimento e estar unida ao que ele está dispondo para você.
E assim você vai, também lendo o livro do céu, você vai dar a sua vontade para a aceitar o que está sendo falado e falar, eu quero desapegar. E daí fazer esse desapego acontecer, né? Você realmente desapegar das pessoas, entender o para quê disso, ele vai iluminar sua mente, te instruindo, e você vai entender como fazer para desapegar das pessoas, para ficar livre plenamente, sem nunca se preocupar com o que as pessoas pensam de você. Então, isso é dar a vontade para fazer aquilo que ele está pedindo, né? Que ele está falando que precisa ser feito no livro do céu. Através da cruz do sofrimento, aí você, como que o humano pode se unir a divino? Através do sofrimento e da cruz, aceitos com amor. A cruz é o livro que te fará conhecer a minha vontade. Quero crucificar-te comigo, alma e corpo, para que sejas totalmente minha. A união se aprofunda quando a alma abraça a cruz com resignação e amor, participando dos sofrimentos de Jesus. Também pelo amor puro e desinteressado. A caridade é a substância que une tudo. Ela queima, consome todas as coisas e as converte nela mesma. Sem o amor, as virtudes são mortas. Só o amor une a alma a Deus de modo substancial e transformador. Pela humildade e aniquilamento do eu. Sê como um menino envolto em faixas, que não pode mover um pé sem a mãe. Quero que te reconheças como nada, para que eu seja tudo em ti. A humildade é a base que permite a Deus agir livremente na alma, né? A humildade é muito grande, a explicação sobre a humildade, né? Então precisa se entender mais coisas sobre isso. Vai meditando, vai refletindo, pede para Jesus dar mais trechos que falam da humildade, pesquisa que você vai entender como funciona isso. É muito grande a humildade, como funciona essa humildade que Jesus deseja. É um aniquilamento muito grande, né? Pela imitação da vida de Jesus. Quero de ti a imitação da minha vida, desde o nascimento até a morte. Farei de ti uma imagem perfeita de mim. A união se realiza na medida em que a alma reproduz em si os gestos, as intenções e a vida de Jesus. Pela fé, também esperança e vida de oração. A fé é a luz da alma, a esperança é a fortaleza, e a caridade é a substância. A oração une-te a mim mesmo quando não me sentes. As virtudes teologais são os canais que sustentam e aprofundam a união. Pela presença contínua de Deus no coração. Não me procures fora, eu habito no teu coração. Já vai! Só um minutinho, gente, eu vou ter que atender. Então, pela presença contínua de Deus no coração. Né? Ele fala que a união culmina quando a alma se torna templo vivo de Deus. E a presença dele é percebida de modo íntimo e real. Aí, vamos ver aqui. O que Jesus fala para Luísa, né? Quero que a tua vontade e a minha se formem uma só. Desfaz a tua vontade na minha, não há meu e teu, mas tudo é em comum. A alma que se une à minha vontade comunga com minha própria vida. Quero crucificar-te comigo, alma e corpo. A cruz é o livro que te fará conhecer minha vontade. Quero que as minhas chagas se transfiram para ti. Sofrer comigo é a união mais íntima. A caridade é a substância que une tudo, converte tudo nela. Sem amor, as outras virtudes são mortas. O amor faz com que a alma e eu sejamos uma coisa só. União pela humildade e aniquilamento. Sê como um menino que não pode dar um passo sem a mãe. Reconhece que és nada, para que eu seja tudo em ti. A alma aniquilada atrai minha vida para dentro dela. Quero de ti a imitação da minha vida. Desde o nascimento até a morte, farei de ti uma imagem perfeita de mim. Cada ação tua seja feita como eu faria. Não me procures fora, eu habito no teu coração. A Santíssima Trindade desceu e fez morada em ti. Onde eu estou, a alma está. Onde a alma está, eu estou. Como duas velas postas no fogo, uma se transforma na outra e se forma uma só. Assim transformarei a mim e a ti, e tu ficarás crucificada comigo. A fé é a luz, a esperança é o alimento, a caridade é a substância. Essas três virtudes simbolizam a Trindade. A oração contínua me atrai para a alma. Então, é muito importante, né, o que a gente está aprendendo aqui.
Aí eu vou parar por aqui e vou deixar o volume 2 para depois, tá bom? Para outra, porque não ficar muito pesado, né? O nosso retiro, os vídeos não ficarem muito longos. Espero que você se alimente muito bem desses escritos, desses conteúdos, que você entenda a proposta de Jesus nesse retiro e aprenda alguma coisa nova, né? Se você se abrir plenamente, você vai com certeza perceber o que Jesus está querendo mostrar através desses conteúdos retirados do livro do céu, numa ordem, né, que ele definiu para que você possa colher alguns frutos novos de todo o seu estudo que você já está fazendo no dia a dia. Tá bom? Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo.